Hoje nós vamos conversar um pouco sobre um lugar. É um lugar bem familiar dos cristãos, um lugar bem familiar para mim, e eu acredito que para você também. Esse lugar é um lugar seco, é um lugar de solidão, é um lugar onde nós não temos controle de absolutamente nada. Alguém já sabe de que lugar eu estou falando? Tem alguma ideia? Dá um chute? Deserto. Escutei alguns aí, deserto. A gente preparou tudo dentro dessa temática hoje, né? Vocês viram a decoração linda e maravilhosa que as meninas fizeram lá fora. Depois tirem foto. Aí a Vivi, a Manu fizeram uma decoração dentro da paleta, né, de cores do deserto. A nossa ideia era a lembrancinha depois para vocês levarem para casa. A nossa ideia era que fosse um cactus. Mas foi difícil de encontrar o cactus. E aí vocês vão levar lindas suculentas para replantar em casa. Porque se ficar no vasinho ela vai morrer. Eu sei por experiência própria. Mas nós vamos falar de deserto. Esse é um lugar para onde nós não gostamos de ir. Mas que de vez em quando a gente se encontra lá. E quando a gente está lá, só nos resta passar por ele. O deserto, ele representa as nossas provações. É um lugar onde Deus nos molda, onde Ele trabalha na nossa vida, onde Ele nos prepara. Uma das expressões usadas para a palavra deserto, para traduzir a palavra deserto no hebraico, é lugar da palavra, ou encontro da palavra. Porque eles consideravam o deserto um lugar suficientemente silencioso para ouvir a voz de Deus. E eu quero falar de deserto através da vida de uma mulher que teve experiências fortes nesse lugar. E essa mulher é Agar. Eu não sei quantas lembram quem é Agar, quem foi Agar. Agar, ela foi uma escrava da casa de Abraão. E antes da gente ler essa história está lá no livro de Gênesis. Se você já quiser abrir a sua palavra lá em Gênesis 16, deixa aberto lá. Nós vamos ler alguns versículos do capítulo 16 e alguns do capítulo 21, porque são os dois textos que trazem as passagens de Agar no deserto. Mas antes da gente entrar no texto, eu quero te dar um resumo do que estava acontecendo até aqui. A história bíblica, ela nos conta que Abraão, ele recebeu uma palavra do Senhor, né? O Senhor fez uma promessa a Abraão de que ele seria pai de multidões. Acontece que Sara, a sua esposa, ela era estéril e ela não podia ter filhos. A ponto, inclusive, não sei se vocês lembram da história, chegou um ponto que Abraão até falou para o Senhor: o meu herdeiro, então, já que a gente já é idoso, porque ele já tinha uma idade, ainda não tinham tido filhos, meu herdeiro vai ser meu servo, Eliezer. Ele fala ao Senhor. Mas o Senhor deixa bem claro para ele que o filho dele, o herdeiro da promessa, seria um filho dele, um filho biológico de Abraão. Então, Abraão e Sara, eles já estavam idosos e nada da palavra se cumprir. Nada de filhos. E nessa altura eles já nem acreditavam mais que a promessa se daria por um filho de Sara por conta da idade. E era de costume na cultura do Antigo Oriente que a mulher, quando ela não conseguia gerar, quando ela não podia ter filhos, ela poderia oferecer uma serva sua ao seu marido para que essa serva gerasse por ela. Isso, inclusive, era previsto no Código de Hammurabi, que era o conjunto de leis que regiam eles na época. Então, Sara sugere a Abraão que ele se deite com a escrava Agar.
Ela era uma egípcia, uma escrava, para que ele pudesse ter filhos através da serva. Agar, ela surge então numa tentativa dos dois de dar um jeitinho, e se eles fossem brasileiros, a gente ia dizer que eles estavam dando um jeitinho brasileiro de fazer com que a promessa de Deus se cumprisse. Era uma ação desesperada dos dois. Apesar de ser algo legítimo na época, era previsto pela lei, mas era uma ação desesperada porque existia uma palavra de Deus sobre a vida de Abraão, de que ele seria pai e a esposa dele era Sara. Eles dois estavam tentando encontrar um meio de ajudar a Deus a cumprir a sua palavra. Acontece que nós não precisamos ajudar a Deus a cumprir as suas promessas. Aquele que faz a promessa é o que cumpre a promessa. Amém? Então Abraão se deita com Agar e Agar engravida. E aí a gente vai ler ali no capítulo 16, os versos 3 e 4. E diz assim: Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, a serva egípcia, e a entregou a Abrão como mulher. Isto aconteceu 10 anos depois que Abrão havia estabelecido na terra de Canaã. Abrão teve relações com Agar e ela engravidou. Quando Agar soube que estava grávida, começou a tratar Sarai, sua senhora, com desprezo. A Bíblia diz que quando Agar soube que estava grávida, ela começou a tratar sua senhora com desprezo. Ela começou a desprezar Sara. Ela pôde fazer algo por Abraão que a sua esposa não conseguiu. E aí ela se sentiu no mesmo nível de Sara. Ela se colocou no mesmo nível de Sara. Ela era só uma escrava, alguém sem voz, sem direito, sem expressão, e de repente ela se tornou alguém que carregava o herdeiro do seu senhor. E esse poder, mexeu com o ego de Agar. Em outras palavras, ela estava se achando por cima da carne seca e cantando sabor de mel ainda. A gente muitas vezes julga Agar, mas no fundo a gente se parece muito com ela. Era uma serva sem direitos, que mesmo sem merecer, entrou debaixo da bênção do seu Senhor e agora carregava uma parte dele dentro dela. Notam alguma semelhança? Nós somos encontradas pelo Senhor, alcançadas por sua misericórdia, pela bênção, nos tornamos servas, Ele passa a habitar em nós e Ele começa a nos usar. E Ele nos entrega planos e projetos, abre o nosso entendimento. E no meio de tudo isso, às vezes a gente acaba começa a achar que a gente é alguma coisa, né? Que a gente pode fazer alguma coisa. Que nós estamos na classe VIP dos santos do Senhor. Que sem nós a coisa não acontece. Somos insubstituíveis no ministério. E aí o nosso balão vai inflando, inflando, igual o ego de Agar. Sara, ela se revolta com aquilo e reclama com Abraão. Ela vai lá se queixar. E aí Abraão diz assim: a serva é sua, faça com ela o que você quiser. Então Sara começa a tratar mal Agar. Ela começa a humilhar ela como forma de punição. E isso também estava previsto no Código de Hammurabi, que a serva que concebesse no lugar da sua senhora, ela deveria ser punida se ela se achasse igual à sua senhora. Agar é tão humilhada que ela se sente oprimida. Então ela foge para o deserto. E aqui nós temos a primeira passagem de Agar pelo deserto. E nós vamos ler do versículo 7 até o 10, no capítulo 16.
o anjo do Senhor encontrou Agar no deserto, perto de uma fonte de água, junto à estrada para Sur, e perguntou: Agar, serva de Sarai, de onde vem e para onde vai? Estou fugindo de minha senhora Sarai, respondeu ela. Então o anjo do Senhor disse: volte para sua senhora e sujeite-se à autoridade dela. E acrescentou: eu lhe darei tantos descendentes que será impossível contá-los. O texto diz que o anjo encontrou Agar e ele perguntou: de onde vens? Para onde vais? E ela disse: estou fugindo de Sarai, minha senhora. Agar, ela sabia de onde vinha, mas ela não tinha ideia do seu destino. Ela estava no deserto em fuga. E ela correu para lá para fugir de um problema em que ela se encontrava. Ela era uma serva de confiança de sua senhora, a ponto de ser escolhida por ela para gerar o seu filho, porque o filho da serva pertencia à senhora. E mesmo assim, ela desprezou Sara. Ela se sentiu superior por conseguir algo que a sua senhora não conseguia. E o seu ego lhe causou um problema tão grande que ela precisou fugir para o deserto. Mas se tem um lugar bom para tratar de ego inflado, é o deserto. Ela foi para o lugar certo. O autor Timothy Keller faz relação ao ego inflado com uma confusão de identidade. E ele tem um livrinho chamado Ego Transformado, que eu indico. É um livrinho bem pequenininho, bem fininho, que quem tem problema de intestino preso, numa ida ao banheiro, lê ele todo. Porque ele é bem pequenininho mesmo. Vale muito a pena a leitura. E ele diz assim nesse livro: o ego busca algo que lhe dê senso de valor, de singularidade e de propósito. E nisso se apoia. E eu imagino Agar nessa confusão de identidade. Ela era uma escrava, um Zé Ninguém. Não era vista, não era importante, não tinha expressão. E de repente ela se torna o centro das atenções. A responsável por dar continuidade à linhagem do seu Senhor. Aquela que cuidava para alguém que agora precisava de cuidados. E foi nisso que ela se apoiou. Mas agora ela precisava compreender quem era o Deus que estava causando uma reviravolta na vida dela. As coisas precisavam ser colocadas no lugar. E aí, por mais que ela achou que ela tinha fugido, foi o Senhor que a fez ir para o deserto para que isso acontecesse. E a palavra diz que o anjo a encontrou. Só se encontra aquilo que se procura, né? O texto dá a ideia de que o anjo estava buscando Agar. Ela tentou fugir, mas ela não podia ir longe, porque agora ela carregava a descendência de Abraão no seu ventre. E existia uma promessa para essa descendência. Então o anjo diz a ela no versículo 9: volte para sua senhora e humilha-te, sujeite-se. O Senhor estava dizendo para ela: volta, abaixa esse nariz e resolve, porque eu tenho uma promessa para a tua descendência e não tem como fugir. E da mesma forma, o Senhor está nos ensinando também essa noite. Se existe uma questão mal resolvida, se existe conflitos pendentes, volte e resolva. Mesmo que você tenha sido colocada nesse lugar, mesmo que você tenha sido colocada nessa situação, volte e resolva. Porque não tem como você seguir para o seu destino futuro se você não resolver os seus conflitos do presente. Às vezes a gente até tenta fugir, às vezes a gente se distancia e tudo que a gente quer é que o Senhor corra atrás da gente e pegue no colo e nos console e diga: você está certa. Você está certa, Sara, que é má mesmo, ela que te colocou nessa situação. Você fez certo em desprezar ela. Sabe filho quando é contrariado, que fala: eu vou fugir de casa. Esses dias atrás,
Nós estávamos voltando para casa de um passeio e a gente parou no mercado para comprar pão e o Rafael desceu e eu fiquei no carro com as crianças no estacionamento do mercado. E a Antonella estava chorando e fazendo o maior drama porque ela queria ir dormir na casa da avó. Mas a gente tinha passado o dia inteiro com a avó. E eu estava explicando para ela que hoje não, hoje você vai para casa. E aí ela falou, então eu vou fugir dessa família. Quem conhece a Antonella sabe que ela é dramática, né? Ela só faz cara que vai chorar, já está escorrendo as lágrimas. E aí eu destravei as portas do carro e falei, então desce, pode ir agora. Eu sabia que ela não ia descer. Ela chegou a abrir a porta do carro, mas ela não desceu. Ela queria o quê? Chamar atenção. Ela queria chamar atenção. Ela queria que eu fizesse o que ela queria. Falasse, tá bom, filha, vem cá, tá certa, você tá certa, a mamãe vai levar você para casa da vovó. E às vezes a gente age assim com Deus também. Quando as coisas não acontecem da maneira como a gente gostaria, a gente também quer fugir da presença do Senhor como se isso fosse possível. Também não vou mais orar, não adianta. Não vou para a igreja, agora vou ver culto só no YouTube. Não vou mais servir nesse ministério, porque não adianta, ninguém me entende lá. Ninguém escuta as minhas sugestões, eu me sinto oprimida. Mas a palavra do Senhor para mim e para você nessa situação é: volta e se humilha, conserta. Porque existe uma promessa para você e eu estou te preparando para ela. O Senhor, Ele permite os desertos para nos calibrar, para fazer ajustes e nos preparar para o nosso destino. Nos versículos 10 e 11, o anjo continua. Ele diz, e acrescentou, eu lhe darei tantos descendentes que será impossível contá-los. O anjo do Senhor também disse, você está grávida e dará à luz a um filho. Dê o nome dele de Ismael, pois o Senhor ouviu o seu clamor angustiado. Aqui o Senhor nos revela duas grandes experiências que nós temos no deserto. Uma é que a palavra nos encontra. E outra é que Deus ouve o clamor da nossa angústia. Lembra do significado da palavra deserto no hebraico que eu falei lá no início? Lugar da palavra, ou encontro da palavra. A palavra nos encontra. Deus fala conosco no deserto. Eu creio que Ele ama falar conosco no deserto, porque toda a nossa atenção está voltada para Ele. A solidão do deserto e o silêncio nos fazem desejar com toda a força ouvir a voz de Deus. No deserto nós estamos mais alertas, mais atentas, e não tem barulho nenhum competindo com a voz do Senhor, não tem ruído que atrapalhe. Geralmente quando a gente está passando por uma prova, é o período que a gente mais busca o Senhor, não é? Que a gente mais ora, se rende, vai para Ele com o coração aberto. Não tem como não ouvir a voz. E Ele ouve o clamor da sua angústia. Eu lhe darei tantos descendentes que será impossível contá-los. Ela ouve a promessa. Ela recebe a promessa. Agar não era mais apenas uma escrava. Agora ela carregava a semente de Abraão e existia uma promessa para essa semente. Ela estava gerando uma nação no seu ventre. Eu disse que o deserto é um lugar de ouvir a Deus, mas também é um lugar de ser ouvida por Ele. Amém? Nós não estamos esquecidas no deserto. Ele nos encontra, nos ouve e fala conosco. Ele tem ouvido o clamor da tua angústia. Ele sabe que está sendo difícil. Ele sabe que está doendo. Ele sabe que às vezes você questiona. Ele sabe que às vezes você chora, escondida. Mas Ele está com você nesse deserto. Saiba disso.
Agar então faz conforme a palavra do Senhor. Ela volta e um tempo depois ela dá à luz a Ismael. E alguns anos depois, Deus fala novamente com Abraão. E lhe diz que por meio de Sara é que ele daria um filho. E que ela seria mãe de muitas nações. Abraão fica surpreso e eu imagino que confuso. Porque ele diz, mas como, Senhor? Eu já estou com 100 anos. Sara está com 90. Como é que agora a gente vai ter um filho? Então que seja Ismael o filho da tua bênção. Mas o Senhor diz a ele, não. Será através do filho de Sara. Ele será o filho da promessa. E o nome dele deverá ser Isaque. Então assim acontece. Sara engravida e dá à luz a Isaque. E agora eu quero te convidar para ir lá no capítulo 21, umas folhas para frente. E nós vamos ler do versículo 9 até o 21. Capítulo 21, do 9 ao 21. Sara, porém, viu Ismael, filho de Abraão e da serva egípcia Agar, caçoar de seu filho Isaque. E disse a Abraão, livre-se da escrava e do filho dela. Ele jamais será herdeiro junto com meu filho Isaque. Abraão ficou muito perturbado com isso, pois Ismael era seu filho. Deus, porém, lhe disse, não se perturbe por causa do menino e da serva. Faça tudo o que Sara lhe pedir, pois Isaque é o filho de quem depende a tua descendência. Contudo, farei uma nação dos descendentes do filho de Agar, pois ele é seu filho. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo, preparou mantimentos e uma vasilha cheia de água e os pôs sobre os ombros de Agar. Então mandou-a embora com seu filho e ela andou sem rumo pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água, Agar colocou o menino à sombra de um arbusto e foi sentar-se sozinha uns 100 metros adiante. Não quero ver o meu filho morrer, disse ela, chorando sem parar. Mas Deus ouviu o choro do menino e do céu o anjo de Deus chamou Agar. Que foi, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar dali onde está. Levante-o e anime-o, pois farei dos descendentes dele uma grande nação. Então Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço cheio de água. Sem demora encheu a vasilha de água e deu para o menino beber. Deus estava com o menino enquanto ele crescia no deserto. Ismael se tornou flecheiro e se estabeleceu no deserto de Parã, e sua mãe conseguiu para ele uma esposa egípcia. Sara percebe que Ismael é uma ameaça para o seu filho Isaque. Ela é uma ameaça à herança de Isaque. E então ela pede que Abraão expulse ele e sua mãe de casa. Porque pela lei, mesmo ele sendo filho da escrava, ele era o herdeiro de Abraão, ele tinha direitos porque ele era o primogênito. E o texto diz que Abraão ficou perturbado. Ele era pai de Ismael. E Ismael nessa altura já estava com 17 anos. Foram 17 anos de relacionamento com o seu filho. Aquele filho que ele chegou a sugerir ao Senhor que fosse ele o filho da bênção. Ele amava Ismael. Mas Deus acalma o coração de Abraão. Ele diz, faça como a palavra de Sara, faça o que ela pediu, porque eu vou cuidar de Ismael. Eu vou fazer dele uma nação. Abraão então despede Agar e Ismael, e eu imagino que com muito sofrimento, porque era o seu filho amado. Mas ele sabia que precisava obedecer a Deus. Afinal de contas, a gente está falando de Abraão. Aquele que, mais para frente, quase sacrificou seu filho Isaque também por conta de obedecer uma palavra de Deus. Uma ordem que Deus tinha lhe dado. E agora, Agar estava novamente no deserto. Dessa vez não estava em fuga. Dessa vez ela foi mandada para lá, ela não tinha escolha.
E no primeiro deserto, Deus calibrou Agar. Ele fez alguns ajustes no seu caráter para prepará-la para a promessa que ele fez sobre a descendência dela. Agora o deserto seria para reposicionar Agar e dar a ela um novo destino. Abraão os despede, em algumas versões vai dizer que com um odre de água e pão. Ele deu o básico. Quando Deus nos coloca no deserto, Ele nos entrega o básico para a nossa sobrevivência. Porque o deserto é um lugar de nós exercitarmos a nossa dependência nele. E é por isso que a gente sai mais forte do deserto, porque lá a nossa fé é esticada. A nossa fé passa de fase no deserto. Existem experiências maravilhosas que a gente só vai viver com Deus no deserto. Porque é lá que Ele quer nos levar a um nível novo com Ele. A um nível mais profundo. Se você tem passado por um deserto, saiba que o Senhor está te preparando para um novo nível com Ele. Para que você saia de lá mais forte e pronta para aquilo que Ele tem preparado para você do outro lado. Você crê? Amém. O texto diz no versículo 14 que ela andou errante e sem rumo pelo deserto. Provavelmente questionando o Senhor: poxa, é sério isso, Senhor? E a promessa que o Senhor me fez lá atrás? Eu voltei, me humilhei, e para quê? Para ser largada aqui no deserto de novo, para morrer agora com meu filho? E eu acho que nós podemos nos imaginar no lugar de Agar, porque quando nós estamos sendo provadas, é essa sensação às vezes, não é? De que a gente está sem rumo, abandonada, sem direção. Parece que a nossa oração não passa do teto. O que eu vou fazer agora? Para onde eu vou? Quanto tempo Deus vai me deixar vagando por esse deserto? É importante que a gente busque discernir, entender qual o propósito de cada deserto, para que a gente, tendo esse discernimento, isso nos ajude a enfrentar o que a gente tem pela frente. Enquanto Agar estava olhando só para as circunstâncias, enquanto ela se lamentava pela situação que ela estava, ela não se deu conta de que nesse momento Deus já havia feito dela uma mulher livre. Ela era uma escrava até pouco tempo, mas agora Deus estava redirecionando, reposicionando ela e dando um novo destino. Ela seria mãe de uma nação, de escrava a mãe de uma nação. A promessa era grande para a vida de Ismael. E se tem promessa, tem que ter preparo. O deserto não é o fim, o deserto é o preparo. Dos versículos 15 ao 18, diz assim: quando acabou a água, Agar colocou o menino à sombra de um arbusto e foi sentar-se sozinha, uns 100 metros adiante. Não quero ver o meu filho morrer, disse ela, chorando sem parar. Mas Deus ouviu o choro do menino, e do céu o anjo de Deus chamou Agar. Que foi, Agar? O que tens? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar dali de onde está. Levante-o, anime-o, pois farei dos descendentes dele uma grande nação. Acabou a água, acabou a comida. Ela olha em volta e só vê areia. O calor escaldante do deserto e a desidratação já começam a dar sinais no corpo dos dois de que eles não tinham mais condições físicas para continuar. Ela tinha chegado no seu limite. Ela chegou no fundo do poço. Então ela pensa, é o fim. E aí ela ajeita o seu filho, já debilitado, debaixo de um arbusto, e se afasta, porque ela não vai aguentar ficar ali vendo o filho dela morrer. Ela se afasta, senta e chora. E vamos ser realistas, que tem um momento no deserto que a gente só consegue sentar e chorar.
É ou não é? Quem já passou pelo deserto sabe disso. E eu tento me imaginar nessa situação de Agar e é desesperador. Porque quando o processo é com a gente já é difícil. Mas quando envolve alguém que a gente ama, dói mais. Quando a família está com você no deserto, dói mais. Quando um membro da família adoece, a família toda vai para o deserto. Quando um casamento está em crise, os filhos também vão para o deserto. Quando o pai que sustenta a casa perde o emprego, a família toda vai para o deserto. E aí dói mais, porque você sofre por eles também. O dinheiro está acabando, a comida na geladeira também. O médico pede mais exames para comprovar a suspeita. Os credores não param de ligar no teu telefone. O marido está cada dia mais distante. O filho não quer nem ouvir mais você convidar ele para vir para a igreja de novo. E aí, quem sabe você está igual a Agar, ajeitando já o seu filho debilitado debaixo do arbusto, achando que não tem mais solução, achando que é o fim. Quem sabe é um sonho que você está ajeitando debaixo do arbusto. Quem sabe é o teu casamento que você está ajeitando debaixo do arbusto. Quem sabe é o teu negócio, é um ministério, é um projeto. Eu não sei qual é o teu Ismael, mas essa noite o Senhor está nos dizendo: esse não é o fim. Eu ouvi o clamor da tua angústia. O deserto não é um lugar de morte, é um lugar de recomeço. O inimigo fica lançando pensamentos para te fazer desistir, para dizer para você que é o fim. Ele quer tirar a tua esperança, mas a palavra final é do Senhor. Amém? A palavra final é dele. E hoje ele nos diz: o deserto não é o fim. Calma, tá difícil, mas vai passar. Vai passar. Tá doendo, mas vai passar. Eu sou contigo. Nos versículos 17 e 18 diz que Deus ouviu o menino chorar. E o anjo pergunta a Agar: o que tens? E o Senhor está perguntando para algumas hoje aqui: o que tens? Você está querendo desistir? Você esqueceu que eu estou aqui? Não tenha medo. Continua. Persevera. Falta pouco. Eu sou contigo no deserto. Se levanta, porque esse não é o fim. Levanta o teu filho. Não desiste dele. Não desiste do teu casamento. Não desiste do teu sonho, do teu ministério. Porque eu sou contigo, falta pouco. Persevera. Essa é a palavra do Senhor. O deserto não é lugar da ausência, é lugar da presença de Deus. No versículo 19, diz que o Senhor lhe abriu os olhos e ela viu um poço de água. Presta atenção, porque esse poço de água não brotou do deserto naquela hora. Esse poço de água sempre esteve ali. Ela não conseguia enxergar. O cansaço da luta às vezes nos impede de enxergar a provisão, mas ela já está lá. A dor que nós sentimos muitas vezes durante a travessia do deserto nos embaça a visão e nós não conseguimos enxergar a provisão, mas creia, ela já está lá. Agar achou que estava andando sem rumo, mas Deus estava conduzindo ela em direção ao seu destino, porque é isso que Deus faz. Durante o processo, durante a provação, Ele está te preparando enquanto Ele te conduz para o seu destino. E eu quero que você saia daqui essa noite com isso bem claro no seu coração.
O deserto é um lugar onde Deus vai nos ajustar. Ele vai nos reposicionar e Ele vai nos dar um novo destino. O deserto é um lugar de recomeço. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Feche os teus olhos aí no teu lugar. Eu não sei o que você tem passado até aqui. Eu não sei se você se encontra em um momento de provação. Não sei se você se identificou em algum ponto dessa história da vida de Agar. Mas se você tem vivido um tempo de deserto, se está pesado, se você está cansada, se talvez você está achando que é o fim, eu quero te convidar a vir aqui na frente para nós orarmos. Nós vamos orar, porque eu creio que nessa noite o Senhor quer nos dar alívio durante o deserto. Eu creio que o Senhor, Ele preparou esse momento para nós que estamos cansadas, para aquelas que estão sentindo a dor e já ajeitando o seu Ismael debaixo do arbusto.